Pai, nós te apresentamos, Senhor, a vida do Vitor, Senhor. Te agradeço pela vida dele, Senhor. Te agradeço porque ele é uma referência para nós no Convergência, Senhor. É alguém que nós podemos olhar, Senhor, por causa da humildade, por causa do caráter que o Senhor tem formado nele, Senhor. Senhor, libera sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para ouvirmos as Tuas palavras agora, Senhor. Eu oro para que o Vitor ele seja conduzido às águas tranquilas do Teu Espírito agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que ele possa transmitir a Tua palavra agora para os nossos corações, Senhor. Que o nosso coração esteja como uma terra fértil para isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Boa tarde, os que perseveraram até o fim. Gente, muito bom estar aqui para poder compartilhar a palavra com vocês. Peço que permaneçam até o final sem dormir. Pregar à tarde, no último dia da conferência, é um desafio. Bom, mas o tema da minha mensagem é o que é o Evangelho, e o subtítulo está aí, as raízes do Evangelho no Antigo Testamento. Não sei se você percebeu o que a gente tem tentado fazer aqui com o esquema das pregações, mas algumas pregações elas estão sendo bastante incisivas em combater alguns tipos de ensinamento, e tem outras pregações que estão sendo mais no sentido de construir algo no lugar daquilo que está sendo combatido. Então essa minha pregação, se você for olhar para todas as pregações da conferência, ela é como se fosse um conjunto com a pregação do Guilherme, que é o testemunho apostólico, junto com a pregação da Eliana, que é Jesus no Antigo Testamento, e a minha pregação agora, que é as raízes do Evangelho no Antigo Testamento. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, a Eliana comentou também, então se eu falar alguma coisa repetida, não tem problema, mas a nossa ênfase vai ser um pouco diferente, tá bom? Eu só queria falar e recomendar um livro que eu usei bastante para preparar essa mensagem, e é um livro que nós gostamos muito. Quando um Judeu Governar o Mundo, do Joe Richardson. É um lançamento, nem sei se é mais tão lançamento assim, dá impacto, mas é um livro que vai falar justamente sobre o evangelho pregado pelos apóstolos, o que era o evangelho que os apóstolos pregavam. E aqui diz assim, o que exatamente é o evangelho do reino e as boas novas que Jesus e os apóstolos pregaram. Então, se você quer saber e aprofundar um pouco mais nesse assunto do evangelho, nessa perspectiva que nós estamos trazendo aqui durante esses dias, é muito bom você adquirir esse livro e você comprar. A leitura dele é muito boa, é uma leitura que não é muito pesada, não é um livro teológico, mas ele não é um livro de difícil leitura. Então, tenho certeza que se você comprar, em poucos dias você vai ler esse livro. Ele fala muito sobre o povo judeu, qual é o papel do povo judeu no plano de Deus, e como a igreja muitas vezes não sabe tratar e lidar com o povo judeu e com a mensagem do evangelho. Então, fortemente indicado esse livro, foi uma referência para a mensagem que eu vou trazer hoje. Outra indicação também é um documentário chamado Enduring Witness, que significa um testemunho duradouro, que está ali também. E esse documentário ele vai falar justamente sobre isso. É um documentário muito bom, vale muito a pena. Se você não assistiu, que você assista, tem legendas em português, e ele vai falar sobre o testemunho do evangelho por toda a escritura, e ele vai enfatizar justamente esse aspecto de que o evangelho não é algo que começou ali no Novo Testamento. E onde é que você pode encontrar esse documentário para assistir? No canal do YouTube da Iniciativa. Quem está aí da Iniciativa? Levanta a mão. Iniciativa é uma iniciativa de amigos que nós nos propusemos a criar um site para colocar
conteúdo sobre escatologia, sobre fim dos tempos, sobre o evangelho, sobre Israel, porque o que acontece é que existe muito conteúdo sobre esse assunto em inglês. Grande parte das referências que nós temos no que diz respeito a esse assunto são artigos e são livros que estão em inglês. Então nós criamos essa iniciativa para colocar material traduzido, material em português e também algumas coisas que nós estamos escrevendo. Você pode acessar o site da iniciativa, ainiciativa.com, e você vai encontrar diversos artigos ali. Tem o Instagram que você pode seguir também e todas as nossas redes sociais. Se você quer receber conteúdo desse tipo que nós estamos falando aqui, segue aí, tá bom? Vamos lá ao nosso assunto. Eu também não vou enfatizar uma passagem específica da Bíblia. Nós vamos olhar várias passagens na Bíblia para tentar entender o que é isso que nós estamos querendo dizer com o Evangelho. Eu não sei se já desceu, se já fez sentido para você na sua consciência o que nós estamos falando até aqui, o que a Eliana falou muito forte. Nós estamos falando que o Evangelho não é uma mensagem que começa no livro de Mateus. Não é algo que se iniciou ali quando Jesus encarnou. O Evangelho não é somente a morte e a ressurreição de Jesus para perdão dos nossos pecados. A morte e a ressurreição de Jesus para perdão dos nossos pecados é uma parte do Evangelho. Então nós precisamos entender o que é o Evangelho, uma mensagem como um todo. Mas antes de falar sobre isso propriamente dito, o que eu quero começar dizendo é que um dos fatores que nos leva a não entender o Evangelho ou pensar que o Evangelho é algo que começou ali no Novo Testamento é porque nós estamos muito desconectados com o tempo de Jesus. Não é simplesmente porque nós estamos longe em relação aos anos, mas é porque nós não temos conexão, nós não conhecemos muitas vezes o contexto em que aquelas pessoas estavam inseridas, o contexto em que elas receberam Jesus e o que aquele povo estava esperando quando Jesus veio. Então, para nós entendermos do que se trata o Evangelho, nós precisamos entender o que aquelas pessoas estavam imaginando, o que aquelas pessoas estavam esperando. Mas uma outra coisa que eu quero falar para você como introdução é que talvez você veio nessa conferência e eu não sei o que você estava esperando. Talvez você estava esperando uma palavra de bênção para o seu ano de 2020. Talvez você estava esperando uma palavra que ia assim dar direções claríssimas ou ia consolar e confortar o seu coração e você saberia tudo o que você vai fazer no ano de 2020, ou uma palavra que iria amaciar o seu coração, que talvez estivesse abatido pelas coisas que aconteceu em 2019. E talvez não é isso que você encontrou aqui, porque nós temos um costume, um hábito, que é um mau hábito, de achar que esse livro foi escrito para nós. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. A Bíblia, existem diversas passagens, diversos livros que nós podemos ter uma aplicação pessoal daquilo que ela está dizendo. Mas a Bíblia, em última análise, em última instância, ela não foi escrita para você especificamente, como um indivíduo. Ela não é sobre você. Nós não devemos olhar para as Escrituras simplesmente procurando algum texto, algum versículo onde o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai ministrar no nosso coração. Sabe a caixinha de promessa? Você pega um versículo e aquele versículo é o versículo do teu dia que vai guiar os seus passos. É claro que a Bíblia, existe uma aplicação pessoal sobre aquilo que está escrito, mas a princípio ela não é sobre nós. Nós não somos o centro da Bíblia. Nós não somos o centro de muita coisa, nós não somos o centro. Então, quando nós
vamos a esse livro, quando nós vamos ler as Escrituras, nós devemos entender que nós estamos chegando a um livro que está contando uma história. Tem um enredo acontecendo, tem capítulos, tem livros um após o outro que estão desenvolvendo uma narrativa. Eu não posso simplesmente abrir aleatoriamente em qualquer lugar e esperar uma palavra de Deus para mim. Deus vai falar com você, porque a palavra dele é ungida, é inspirada. Eu não estou dizendo que você não pode ler a Bíblia e ler os Salmos para fazer devocional e para Deus falar com você, mas antes disso, você precisa entender que a palavra de Deus não é sobre você a princípio. Não é para ter uma palavra para que a sua vida vá bem. A palavra de Deus antes é uma história. E a palavra de Deus é a história de um povo especificamente. A palavra de Deus, ela está contando a história, como nós vimos, de uma semente, de um descendente, a história de uma promessa. Então, por causa disso, quando você não compreende essa história, quando você não compreende que a Bíblia está contando a história de um povo, de uma promessa, de um descendente, você não consegue se conectar com o plano de Deus. E muitos cristãos não conseguem viver uma vida, um cristianismo autêntico, porque ele não consegue se conectar com essa história. Por quê? Porque ele não conhece a história. Ele enxerga a Bíblia simplesmente como um manual para que a sua vida vá bem. Enquanto você não entender a história desse livro, enquanto você não se conectar com a história desse livro, o seu cristianismo nunca vai ser um cristianismo autêntico, nunca vai ser um cristianismo relevante. Você vai viver atrás de bênçãos e palavras para que a sua vida simplesmente permaneça do jeito que ela está ou dê uma melhorada. Mas, a partir do momento que nós nos conectamos com essa história e nós entendemos que ela não é exclusivamente sobre mim, não é um livro que eu acesso simplesmente para obter um benefício pessoal, para que eu seja abençoado. Quando eu entendo isso, eu me conecto com essa história e aí a minha vida começa a fazer sentido. O meu cristianismo começa a fazer sentido. Existem muitas pessoas que estão olhando tanto para dentro de si e para os seus problemas pessoais que elas não conseguem viver. Elas estão travadas em um cristianismo que é irrelevante. Por quê? Porque elas estão olhando para dentro de si mesmas. O que nós precisamos fazer é tirar os olhos de nós mesmos e colocarmos os nossos olhos no plano de Deus. E quando nós fazemos isso, a sua vida vai prosperar. E com prosperar eu não estou falando sobre dar certo aos olhos deste mundo, mas você vai encontrar relevância naquilo que você está fazendo. Por quê? Você conhecendo a história, você vai saber onde você se encaixa nessa história. E a sua vida vai fazer sentido. Então, antes de começar a pregação propriamente dito, vamos começar a olhar para esse livro, não simplesmente como um livro feito para a nossa vida dar bem, mas como um livro que foi escrito pelo Senhor, como uma história. E é sobre essa história que eu quero falar hoje. Deus se revelou por meio dessa história. E basicamente a história desse livro é a história de um povo, o povo de Israel, o povo judeu. E deixa eu te dizer uma outra coisa, você não tem opção. Você não tem opção de não querer entender esse assunto ou achar que esse assunto é muito difícil. Sabe por que você não tem opção? Porque o Deus que nós adoramos, o Deus que nós acabamos de dizer que nós amamos aqui, é o Deus de Israel, que até hoje ele se autodenomina o Deus de Israel. Nós adoramos não simplesmente um Deus genérico que está sentado no trono e é mais um Deus. Nós adoramos ao Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó. Nós adoramos ao Deus que escolheu um povo para ser seu. Nós adoramos ao Deus de Israel.
Então não existe opção de você tentar continuar vivendo a sua vida sem entender essa história, sem entender a história do povo judeu, a história de Israel, a história do Evangelho, porque a Bíblia vai chamar essa história, a história da redenção, de Evangelho. O Evangelho não é apenas a morte e ressurreição de Jesus, mas toda essa história é chamada de Evangelho. É claro que dentro dessa história existem doutrinas e existem verdades que são ensinadas, como a justificação pela fé, como a expiação, a santificação. Todas essas doutrinas, elas podem e devem ser ensinadas, mas você precisa entender que elas estão alicerçadas em cima de uma história, em cima de uma promessa. E o que aconteceu com a igreja brasileira? E nós somos gratos pela reforma protestante, pelos irmãos reformados que trouxeram essas verdades das doutrinas da graça, da expiação, e o Brasil tem sido abençoado por isso, mas essas doutrinas estão baseadas em uma história. Então, se você pegar somente essas doutrinas e esquecer como elas foram reveladas, você está lidando com um evangelho incompleto. Um evangelho que fala apenas sobre a morte e ressurreição de Jesus, que fala apenas sobre as doutrinas da graça, é um evangelho incompleto. E eu quero que você pense nisso por alguns instantes, porque isso é algo muito sério que nós estamos falando aqui. As doutrinas são alicerçadas numa história, e qualquer tipo de mensagem que nós pregamos que não envolva essa história é um evangelho que está sendo tirado algo dele. É um evangelho incompleto, é um evangelho que vai perder a sua força, porque ele não está baseado naquilo que a Bíblia o baseia. Então nós queremos falar sobre isso hoje. Bom, eu quero ler uns textos com você, só para mostrar para você que o evangelho realmente não se inicia no Novo Testamento. A Eliana citou aqui, mas quero ler 3 textos, você pode só anotar. Mateus 4, 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos, entre o povo, pregando as boas novas do reino. Isso aqui é Mateus capítulo 4, versículo 23. A primeira menção que Jesus faz sobre a morte e a ressurreição dele é em Mateus capítulo 16. Depois da confissão de Pedro, Jesus começa a falar sobre a morte dele. Então, muito tempo antes de Jesus sequer citar a morte e a ressurreição dele, ele já estava pregando o evangelho. O que ele estava pregando não era sobre a morte e a ressurreição dele. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creiam nas boas novas. Lucas 9, 6, falando sobre os discípulos. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o grande lance é o seguinte: quando eles estavam pregando o evangelho, ninguém da época ficou surpreso, como se aquilo fosse uma mensagem nova. Nossa, que novidade isso que vocês estão falando sobre evangelho, sobre boas novas. O que é isso que vocês estão falando? Não, todo mundo que eles abordavam pregando o evangelho já sabiam do que eles estavam falando e já esperavam por aquilo que eles estavam falando. E não é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Está claro nas escrituras que quando Jesus começa a falar sobre a morte e a ressurreição dele, o que os discípulos fazem? Pedro repreendeu Jesus quando Jesus falou sobre isso. Então era uma outra coisa que eles estavam pensando quando a pregação do evangelho estava sendo feita aqui.
E nós vamos ver sobre isso. Agora eu quero abrir um texto com você que é muito conhecido no meio onde se prega o Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém? Não. Não amém. Gente, eu já preguei esse versículo, até aí. Mas o versículo não acaba aí. Eu já preguei bastante esse versículo só até aí. Mas olha o que ele diz logo em seguida. Primeiro do judeu, depois do grego ou do gentil. Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vírgula. Primeiro para o judeu, depois para o gentil. Você já parou para se perguntar por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas primeiro ele é o poder de Deus para a salvação do judeu? Paulo está estabelecendo aqui uma prioridade do Evangelho. Existe uma prioridade do Evangelho, e isso está falando para nós um pouco sobre a natureza do Evangelho. E eu não sei se você com certeza você já deve ter lido esse versículo, mas eu não sei se você se perguntou por que o Evangelho é primeiro para o judeu. Isso aqui só reforça o que eu estou dizendo, que não é sobre você. Primeiro para o judeu, depois a gente pode pensar se é sobre nós ou não. Mas aqui está falando um pouco sobre a natureza do Evangelho. O Evangelho é primeiro para o judeu, grave isso na sua mente, porque o Evangelho é uma resposta às crises e ao dilema do povo judeu. Em primeira instância, o Evangelho é revelado para resolver o problema do povo judeu. É óbvio que o Evangelho é para ser pregado a todas as nações, e a Bíblia enfatiza isso e nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas a prioridade do Evangelho é para o povo judeu, porque ela vai responder às crises e aos dilemas desse povo, que você deve saber quais são as crises e os dilemas que o Evangelho vai responder. E quando Paulo fala aqui sobre o Evangelho, naturalmente, automaticamente, talvez você pense logo em justificação pela fé, ou salvação individual. Mas quando um judeu ouvia sobre Evangelho, salvação, ele não pensava como nós pensamos hoje. Ele não pensava a princípio na salvação individual dele. Salvação aqui sempre está sendo relacionada à salvação de Israel, salvação da nação de Israel. Existe uma diferença muito grande entre Israel e os gentios. Israel é a única nação que será salva etnicamente. A única nação inteira que será salva é a nação de Israel. Então, quando ele está falando sobre salvação aqui, ele não está falando sobre justificação pela fé, a princípio, sobre uma salvação individual. Agora, eu estou dizendo que o Evangelho é a resposta aos dilemas de Israel. Vamos entender quais são esses dilemas. Gálatas capítulo 3, versículo 8, a Eliana citou esse texto, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Está vendo que existe espaço para você, mas primeiro para o judeu. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro
as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus tem um plano para as nações, Deus tem um plano para os gentios, mas antes disso ele anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Vamos em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje. Foi muito engraçado. Assim, não foi engraçado. Mas, quando eu estava preparando, relendo esse sermão, no mesmo momento, porque eu sou distraído, eu peguei meu telefone e abri o Instagram. Na hora que eu abri o Instagram, um irmão, pregador no Brasil, publicou algo que é exatamente aquilo que eu estava falando que nós não podemos fazer. Ele pegou essa passagem de Abraão, que diz que Abraão será uma bênção, e ele colocou esse versículo, e depois ele colocou um outro versículo de Efésios capítulo 1, dizendo que Deus nos assentou com Cristo e nos abençoou nas regiões celestiais. E a conclusão dele, pegando esse texto de Gênesis 12, com o texto de Efésios capítulo 1, qual foi? Você é uma bênção. Primeiro eu ri, depois eu comecei a chorar. O que estão fazendo? O que estão fazendo com Abraão, com a história, com a promessa? Estão transformando tudo sobre nós, sobre você ser uma bênção. Estão jogando a história do Evangelho fora. Deus está falando com Abraão. Gênesis 12, Deus está escolhendo um povo. E essa bênção não é você. Você não é uma bênção. A bênção que Deus está se referindo aqui em Gênesis 12 é uma bênção para as nações, por meio de um povo. Gênesis 12 vem depois do que, gente? De Gênesis 11. E o que aconteceu em Gênesis 11? A divisão das nações. Gênesis 11 é o último degrau de degradação da humanidade que começou ali em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 nós temos ali, Gênesis capítulo 2 e 3 nós temos a queda do homem. Depois em Gênesis 6 nós temos o dilúvio e as coisas só vão piorando. E em Gênesis capítulo 11 nós temos a institucionalização da rebeldia contra o Senhor. Os homens se juntam para se rebelar contra o Senhor e fazer exatamente o contrário daquilo que Deus havia dito para eles fazerem. E a Torre de Babel, a divisão das línguas, a formação das nações, o que foi? Foi uma maldição que Deus lançou sobre os homens. Os homens estavam construindo uma torre para se achegar a Deus, e qual é a estratégia de Deus então para desfazer aquilo que os homens estavam fazendo? Ele lança uma maldição e ele divide as línguas.
A divisão das línguas foi uma maldição, as nações foram uma maldição que Deus jogou sobre a humanidade. Imagina, de uma hora para outra ninguém mais se entende, o caos foi instalado. Mas por meio daquilo as nações então se espalharam pela terra. E o que acontece depois de Gênesis 11? Como é que Deus vai redimir as nações que foram amaldiçoadas por causa do pecado? Como Deus vai restaurar todas as coisas? Gênesis capítulo 12, escolhendo um homem e falando para este homem: sai da tua terra, eu vou fazer de ti um povo grande, eu vou dar uma terra para você, e você vai ser, esse povo vai ser uma bênção para todas as nações. Então o que é a bênção de Abraão? É a reversão da maldição de Gênesis capítulo 11. Um dia todos nós seremos um novamente, e é sobre isso que Gênesis capítulo 12 está dizendo. E aqui em Gênesis capítulo 12, Deus promete 3 coisas para quem fez CPP aí. Quais são? Deus promete uma terra, Deus promete que eles seriam um grande povo e que eles seriam uma bênção para as nações. Ou seja, o Evangelho é a resposta para essas promessas que Deus fez a Abraão. O povo judeu, eles, depois de 1945, eles voltaram para a terra, mas não ao tamanho original que o Senhor prometeu. Eles ainda não são um povo grande, porque grande aqui não significa número, mas significa grandeza, significa santidade, e eles ainda não são uma bênção para todas as nações. E o Evangelho é justamente para responder esse dilema do povo judeu. Essa promessa que Deus fez em Gênesis 12 ainda não foi cumprida. Essa promessa que foi dada para Abraão, mas Abraão morreu. E Abraão não vai ser capaz de trazer essas promessas ao cumprimento. Existe somente um que vai ser capaz de cumprir essas promessas. E é esse o Messias esperado por Israel. Ou seja, o Evangelho é muito mais do que a sua salvação individual. Nós reduzimos o Evangelho a uma mensagem de: você aceita Jesus no seu coração para ter uma vida boa aqui nessa terra? Nós reduzimos ao Evangelho a uma mensagem gentílica, que não tem mais nada a ver com Israel, não tem mais nada a ver com Abraão. Promessas foram feitas a Abraão que ainda não foram cumpridas. E essas promessas só poderão ser cumpridas por meio de um homem. Isso é sério. Proclamar uma mensagem do Evangelho. Essa é uma frase do Joe Richardson desse livro. Ele diz: proclamar uma mensagem do Evangelho que não culmina em um homem judeu governando o mundo, então esse não é o Evangelho do Novo Testamento. Proclamar menos do que isso é distorcer a mensagem do Evangelho. E quando nós perdemos esse aspecto da redenção de Israel, do nosso Evangelho, nós estamos exatamente fazendo aquilo que Paulo nos alertou para nós tomarmos cuidado. Eu não quero que ignoreis esse mistério para que vocês não se tornem arrogantes. E o que nós temos visto sendo pregado no Brasil, o evangelho que está sendo pregado no Brasil, é um evangelho de gente arrogante, que jogou fora o Antigo Testamento, que jogou fora as promessas de Deus para Israel, que não entendeu o mistério e se tornou arrogante por causa disso. E Paulo ele continua, ele diz: você pensa que se Deus não cortou aqueles que eram os originais,
Você pensa que Deus não pode cortar você que foi inserido na oliveira? São muitas implicações disso. Mas Paulo está dizendo para você não ser arrogante, porque Deus não poupou nem os ramos naturais, que são o povo judeu. E ele diz que ele também não poupará você, que foi um ramo que foi enxertado, que não fazia parte. Aí que nós entramos na história. Nós nem fazíamos parte da história. Porque quando o Messias veio e os judeus não receberam, uma porta de graça e misericórdia se abriu para nós, gentios, e nós fomos enxertados, mas isso não significa que o Senhor terminou com o povo de Israel. Absolutamente não. A Bíblia diz que eles serão enxertados novamente. A aliança abraâmica não é apenas a própria fundação do plano divino de redenção, mas ela também se tornou o principal ponto da história, o fator motivador primário por detrás dos mais proeminentes conflitos globais, espirituais e geopolíticos do planeta nos dias de hoje. O que essa frase está querendo dizer? A aliança abraâmica, ela não é apenas o fundamento do evangelho, da história da redenção, mas hoje ela se tornou o ponto de maior conflito que existe no planeta. Onde nós ouvimos falar que existem mais guerras hoje? No Oriente Médio. Onde especificamente? Em Israel, na faixa de Gaza. Os palestinos estão brigando por aquela terra. Aí o Trump decide mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, e isso vira notícia no mundo inteiro. E daí que ele mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Por que isso está sendo noticiado? Por que isso é importante? Por que existem tantas guerras naquela região? Por que existem povos que estão lutando por aquela terra? Por que existe tanto ódio aos judeus? Por que o Holocausto aconteceu? Porque Satanás sabe que Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para aquela região, para aquela terra. E hoje isso tem o palco do mundo, aquela região, um país menor do que São Paulo. Então nós não podemos pensar, em hipótese alguma, que Deus terminou com Israel. Existe uma heresia chamada antissemitismo, que diz que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. Isso é algo diabólico, isso é algo que vem diretamente do inferno. Mas muitas vezes nós estamos caindo nisso. Quando nós pregamos um evangelho incompleto. Muitas vezes a gente está falando, esse povo aí que não gosta dos judeus, mas aí quando alguém converte, o que você faz? O que você fala para ele? Nossa, irmão, você pode começar lendo a Bíblia, sabe de onde? Do livro de Mateus. O que você está fazendo? O que você está querendo dizer? O que está por detrás disso é um espírito de antissemitismo. É muito mais profundo do que a gente imagina. Não é chegar e falar assim, a igreja substitui Israel. É mais profundo do que isso. É você não entender a história. É você não entender a promessa, não entender o evangelho. Quando nós pregamos um evangelho que não fala sobre Israel, nós estamos contaminando o evangelho. É um evangelho incompleto. A morte e a ressurreição de Jesus. Eu não estou dizendo que isso não é o evangelho, mas é parte do evangelho. Uma parte importantíssima que nós vamos falar.
mas não é todo evangelho. Não dê aquela Bíbliazinha azul para as pessoas que têm só o Novo Testamento. Eu entendo que talvez as pessoas tenham boas intenções, é importante conhecer Jesus, a história de Jesus, mas a história de Jesus não começa em Mateus. O que Mateus, capítulo 1 de Mateus fala? Versículo 1. Você pede para a pessoa ler o livro de Mateus, recém-convertido. Primeiro versículo diz assim: registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Para onde você tem que voltar? Devia ter uma coisa escrito: você começou a ler errado, volte para a página 1. O primeiro versículo eu já não entendo nada. Filho de Davi, filho de Abraão. Quem são? Onde estão? Do que se alimentam? Volte para Gênesis. A Bíblia é um livro. Você não começa lendo um livro da metade. De vez em quando eu faço isso com alguns livros, mas não com a Bíblia. Nós precisamos enxergar a Bíblia como uma narrativa que tem início, meio e fim. De Gênesis a Apocalipse, uma história só. João Batista, quando estava no deserto pregando, e os discípulos dos fariseus perguntam para João Batista: quem tu és? O que João Batista responde? Isaías 40, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Por quê que João Batista, que estava pregando o Evangelho, se identifica com o mensageiro de Isaías 40? Vamos lá, Isaías 40. É isso que nós deveríamos fazer quando estamos lendo a Bíblia. Se você lê uma referência do Antigo Testamento lá no Novo Testamento, o que você precisa fazer? Pular? Você precisa procurar onde está essa referência para conseguir entender o que ele está dizendo. Você não vai entender o que ele está dizendo se você não entender a referência que ele está usando. Isaías 40 é uma das passagens no Antigo Testamento onde nós mais conseguimos entender o significado da palavra Evangelho. Vamos ler. Isaías 40, o versículo 13 é o versículo que João Batista cita: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão plano. Versículo 6. E uma voz ordena: clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, aqui essa parte está falando sobre como o ser humano é frágil e ele morre, basicamente, ele acaba. Mas ele fala: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o próximo versículo: você que traz boas novas, evangelho, a quem? A Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a quem? A Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga e não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. O que é a proclamação do Evangelho? É a proclamação do reino de Deus que está vindo para essa terra. Então, quando eles ouvem Evangelho, o que acontece na mente deles? Quando eles ouvem João Batista falando que eu sou a voz que clama no deserto, o que acontece com a mente deles? Se volta lá para Isaías 40, que fala: você mensageiro do Evangelho, o que você vai clamar? O seu Deus vem, o seu Deus reina, e com ele traz a sua recompensa. Então o que o povo estava esperando? Esse Messias, esse rei,
queria cumprir as promessas que foram feitas para Abraão, queria livrar Israel da opressão de Roma e queria estabelecer um reinado judaico, literal, físico, terreno. E eles não estavam errados, eles não eram tapados. Durante todo o tempo que os discípulos caminhavam com Jesus, o que os discípulos sempre estavam enchendo a paciência de Jesus? Mestre, no seu reinado, posso me assentar à esquerda e à direita? O que Jesus fala? Que mané reinado, rapaz, não tem mais isso não. Não! Ele fala, isso aí não compete a mim dizer, mas ao Pai. Ele reafirma o que os discípulos estão perguntando. E a história continua. Mas constantemente os discípulos estão pensando no reino. Por isso que eles não entendem quando Jesus morre e ressuscita. Eles não entendem por quê. Beleza, a gente vai falar sobre isso. Jesus morreu e ressuscitou. Depois da ressurreição, Jesus fica 40 dias ensinando os discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 6, qual é a conclusão que os discípulos chegam depois de uma escola bíblica com Jesus com o corpo glorificado? Gente, vocês acham que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava ensinando 40 dias com o corpo glorificado? Você acha que Jesus era um mau professor? A conclusão depois de 40 dias de ensino é: mestre, é agora que vai restaurar o reino a Israel? Por quê? Porque isso é o Evangelho. E Jesus fala, não tem mais nada a ver, reino Israel, tá louco? Ele fala, não vos compete saber o tempo e a época que o Pai reservou para ele, mas recebereis poder do alto e serei minhas testemunhas. Jesus reafirma novamente o que eles estão dizendo, porque isso é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que Jesus veio trazer. Vamos continuar aqui em Isaías, salta aí comigo, Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 7, o versículo do missionário. Como são belos nos montes os pés daquele que anunciam as boas novas, o Evangelho, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a quem? Sião. É isso que Paulo está dizendo, primeiro para o judeu. O seu Deus reina. A proclamação do reino de Deus, a proclamação do reino de Yeshua em Jerusalém, em Israel, para ser bênção a todas as nações. Mas lembra que é primeiro para o judeu e depois para o gentio. Olha o versículo 10. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Isso não vai ficar restrito apenas a judeus, isso não vai ficar restrito apenas à nação de Israel, essa bênção vai se espalhar para as nações, e todas as nações da terra serão abençoadas, conforme diz em Gênesis capítulo 12. Último texto aqui em Isaías 61. Isaías 61, versículo 1, é o texto que Jesus lê na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Pausa. Na primeira vinda de Jesus, Jesus proclamou o dia da vingança do nosso Deus? Não. Existe um cumprimento na primeira vinda de Jesus, mas que foi um cumprimento parcial da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não acaba ali.
A mensagem do Evangelho vai culminar onde? No dia da vingança do nosso Deus. No dia em que Jesus voltar para estabelecer o reino dele aqui na terra. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Vou perguntar, não precisa responder. Quem já recebeu uma profecia baseado em cima aqui desse texto, dizendo que era você que receberia todas essas coisas? Bom, já entenderam. Versículo 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer justiça e louvor diante de todas as nações. Primeiro para judeu, depois para as nações. Mas as nações também são alcançadas pelo Evangelho. Para nós concluirmos, o que a gente faz com tudo isso? É muita coisa. Mas existe uma forma de nós aplicarmos isso que diz muito a respeito dos dias em que nós vivemos, dos últimos dias. Nós somos a primeira geração na história em que os dois principais sinais que Jesus disse que aconteceria antes da vinda dele podem acontecer. O primeiro sinal é a grande comissão. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho a todas as nações, e então, depois que este evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Sabe por que o fim ainda não veio? Porque o evangelho ainda não foi pregado a todas as nações. Não é simplesmente qualquer evangelho, o evangelho do reino, o evangelho que anuncia Jesus como o Messias esperado, que vai estabelecer o reino dele em Sião, para abençoar todas as nações. Enquanto este evangelho não for pregado, o fim não virá. E por que nós somos a primeira geração em que a grande comissão pode acontecer? Porque nós somos a primeira geração onde se conhece quais são todos os povos não alcançados pelo Evangelho. Nunca antes na história se conheceu todos os povos que ainda não tinham recebido um testemunho do Evangelho. Nós somos a primeira geração que sabemos onde todos os povos não alcançados estão, e não só isso, nós temos condições de alcançá-lo. Nós temos condições de irmos até onde eles estão. Então o que vai acontecer nos últimos dias? Deus vai levantar uma geração, a semelhança de João Batista, que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, pregando o evangelho do reino em todas as nações. E é assim que você responde a essa mensagem, pregando o evangelho do reino, não o evangelho incompleto, a todas as nações. E você, olha só, você sabe onde é que estão a maior parte das nações não alcançadas pelo evangelho? Chuta. No Oriente Médio. As nações que estão ao redor de Israel são as nações que existe a menor expressão do evangelho em todo o mundo. E a maioria dos que estão ao redor de Israel são árabes. Você sabe de quem são os descendentes? De quem os árabes são descendentes? De Ismael. A casa de Abraão está dividida. Os árabes odeiam os judeus. Mas não é
por acaso que aquelas nações estão ao redor de Israel. Uma onda missionária. Nesses últimos dias vai se levantar uma onda missionária para o Oriente Médio. Árabes, isso já está acontecendo. Assista o outro documentário, Sheep Among Wolves, Cordeiro no meio de leões, de lobos. Você vai ver o que Deus está fazendo na igreja no Irã. Árabes estão se convertendo a Jesus. E antes eles que odiavam os judeus, agora estão amando esse povo. E o que você acha que isso vai gerar no coração de um judeu? Porque uma coisa, a Bíblia diz que Israel será salvo quando eles olharem para os gentios e os gentios vão causar ciúmes em Israel. E Israel será salvo. Uma coisa, nós como igreja gentílica aqui no Ocidente, em certo sentido, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos viver um cristianismo que cause ciúmes em Israel. Só para constar, tudo isso que nós estamos fazendo com a Escritura não causa ciúmes em Israel. Toda essa exclusão que nós estamos fazendo ao povo judeu não causa ciúmes em Israel. Ir para Jerusalém e ser batizado no Rio Jordão não causa ciúmes em Israel. Pelo contrário, só gera desgosto dos judeus em relação à igreja gentílica. Mas a igreja no Ocidente vai gerar ciúmes em Israel. Mas sabe quem é que vai gerar mais ciúmes ainda em Israel? Quando um judeu ver um árabe convertido a Jesus, dizendo para ele: eu que te odiava, agora te amo, e eu amo o seu Deus, e o Senhor quer reunir a nossa casa de novo. Existem promessas para Ismael. Deus prometeu que Ismael teria um povo grande também. Quando um judeu ver um árabe dizendo que o ama, isso vai gerar ciúmes em Israel. Qual é a sua função? Ir para o Oriente Médio pregar o Evangelho. Talvez você não vá esse ano, mas talvez ano que vem. Obrigado, Bruninho. E o outro sinal que Jesus disse, o primeiro sinal é a grande comissão, a pregação do Evangelho em todas as nações. E o outro sinal que anda junto com esse é a salvação de Israel. Em Mateus capítulo 23, versículo 39, Jesus deixa bem claro, isso é a continuação daquela passagem que a Eliana leu, onde Jesus, ele entra ali, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9 no jumentinho, e depois ele não vai destruir Roma, o imperador, mas ele vai para o templo e faz uma limpeza ali no templo. Ele vira a mesa dos cambistas ali no templo, e o povo acha estranho, porque não era para ele, não era, entre aspas, para ele ter feito aquilo. E aí ele começa um embate muito grande com os fariseus, e aí ele diz, em Mateus 23, 39, em verdade vos digo, que não me vereis mais, até que vocês clamem, bendito é o que vem em nome do Senhor. E é óbvio que aqui Jesus não estava falando que eles não o veriam mais fisicamente, porque depois que Jesus falou isso, eles viram Jesus fisicamente. Jesus está dizendo: vocês não vão me ver mais entrando em Jerusalém como Messias, como eu acabei de fazer, até que vocês clamem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo que ele só vai voltar depois da salvação de Israel. E por que na nossa geração esse também é um dos sinais que podem ser cumpridos? Porque depois de muitos anos, Israel está novamente na terra. Depois de muitos anos nós temos visto cada vez mais os judeus voltando a morar em Israel.
Isso é um sinal para o nosso tempo. Em nenhuma outra geração era possível esses dois sinais acontecerem simultaneamente, mas na nossa geração isso pode acontecer. Agora existe uma outra aplicação bem mais prática, que tem a ver com a primeira vinda de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus é para possibilitar a nossa entrada no reino dele. E se você não se arrepender dos seus pecados, se você não tiver fé em Jesus Cristo, você vai ficar de fora do reino de Deus. Você vai ficar de fora do reino de Jesus. Eu não sei se existe aqui alguém que nunca se arrependeu dos pecados e teve fé em Jesus. Mas se existe alguém aqui que ainda não é salvo e entrou por aqui por acaso, ou se você acha que você é salvo, mas você nunca experimentou um arrependimento verdadeiro, e você nunca teve uma fé verdadeira em Jesus, você precisa fazer isso hoje, porque senão você vai ficar de fora desse reino de Jesus que vai ser estabelecido na terra. A nossa esperança não está em ser salvo apenas e ir para o céu tocar a harpa. A nossa esperança está na ressurreição dos mortos. Nós iremos ressuscitar, receber um corpo novo e reinar com Cristo aqui nesta terra. Essa é a nossa esperança. E eu queria encerrar dando 4 pontos para você. E eu queria chamar o pessoal da música. Paulo, no livro de Romanos, você pode abrir comigo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Essa dor, essa angústia incessante que está no coração de Paulo, não é algo simplesmente do coração de Paulo. Isso aqui é algo que está no coração de Deus. Existe uma dor no coração de Deus. Existe uma angústia incessante no coração de Deus em relação ao povo de Israel. E essa mesma dor e essa mesma angústia que existia no coração de Paulo precisa ser gerada em nossos corações também. Essa é a dor do coração de Deus, que precisa ser a dor do nosso coração. E o que eu quero fazer, eu quero que a gente ore pedindo para que o Senhor gere isso em nós, gere peso por Israel. Romanos 10, 1, Paulo diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. O segundo ponto é, nós devemos interceder pela salvação de Israel. Nós devemos clamar pela salvação de Israel, porque é somente quando Israel for salvo é que Jesus irá voltar. Capítulo 10, versículo 19. Novamente pergunto: Israel não me entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei com que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Nós temos uma responsabilidade missional em relação a Israel. Nós devemos pregar o evangelho para o povo judeu. Nós devemos ir a Israel e pregar o evangelho naquela nação. Romanos capítulo 11, versículo 15. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Nós precisamos ter a convicção da salvação de Israel. Irmãos, por que Paulo pregava para os gentios? Simplesmente porque ele amava os gentios? Não, ele diz aqui:
eu prego para vocês para ver se de algum modo eu posso gerar ciúmes naqueles que são da minha raça. Mas também ao mesmo tempo não é um amor simplesmente por amar Israel, é porque a salvação dele, a salvação de Israel vai trazer Jesus de volta. Você está entendendo como uma coisa se encaixa na outra? Se você deseja o retorno de Jesus para a terra, você precisa amar Israel, você precisa interceder por Israel, você precisa pregar o evangelho do reino para Israel. Nós como igreja precisamos gerar ciúmes em Israel, não simplesmente porque nós gostamos de Israel, mas é porque a salvação deles vai trazer Jesus de volta, e nós amamos Jesus. Eu amo Jesus, eu não quero mais viver aqui nessa terra sem Jesus. O dia que eu mais anseio é o dia da volta de Jesus. É por isso que isso precisa queimar nos nossos corações. Vamos levantar. Pai, eu oro para que o Senhor aqueça os nossos corações com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de que o Senhor está voltando, com a mensagem de que o Senhor vai estabelecer um reino aqui nesta terra, com a mensagem de que nós iremos reinar com o Senhor. Pai, nós queremos o retorno do Teu Filho aqui para a terra. Nós não conseguimos mais viver sem Jesus aqui na terra. Pai, gera um clamor de Maranata em nossos corações. Eu oro agora em nome de Jesus, Espírito Santo, coloque esse clamor de Maranata dentro de nós. Coloque esse clamor pelo Teu retorno dentro de nós. Queremos amar a Tua vinda, queremos amar o Teu reino. Compartilha o Teu coração conosco. Libera coragem para irmos às missões. Libera coragem para pregarmos o Teu Evangelho com ousadia. Libera coragem para não temer a própria morte. Pai, levanta a geração de João Batista, que vai preparar o caminho do Senhor. Levanta a geração que vai dizer: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Levanta a geração que vai dizer: é importante que o Senhor cresça e que eu diminua. Toca o Brasil com essa mensagem, Senhor. Toca o Brasil com essa mensagem e levante os mensageiros dos últimos dias, Senhor. Santificado seja Teu nome, Pai nosso que estás no céu.